Imagem para você, nosso amigo Danilo Martins, sempre com a gente nas terças-feiras. Tudo bem, meu querido pastor? Bom dia, Diógenes. Bom dia, público ouvinte da Rádio Novo Tempo. É uma alegria e um prazer estar aqui. Hoje vamos estudar um tema bastante complexo, mas interessante, né? E que vai tirar muitas dúvidas e vai despertar um intenso desejo de participar desse evento. É verdade. Vamos falar sobre. Aliás, você talvez nunca tenha ouvido falar sobre essa palavra, né? Milênio. Essa palavra não existe na Bíblia, né? A palavra milênio não há na Bíblia. Porém, nós encontramos lá no Apocalipse um período de 1000 anos. Que, pastor, vamos falar a verdade, tem muita gente que está confundindo esse milênio aí, né? Alguns erram aí, falam que vai acontecer alguma coisa que não está na Bíblia, né? Com relação a esse período, né? Mas vamos estudar aqui na Bíblia o que Deus realmente preparou para esse milênio aí. Então vamos lá? Deixa eu pegar a minha Bíblia, você também pega a sua e a gente vai aqui aprender sobre esse tema milênio aí que faz parte vamos dizer, faz parte de um momento especial que o povo de Deus vai viver, né? E você vai descobrir aí acompanhando a gente. Pastor, vamos orar para a gente começar então o nosso estudo? Certo. Bondoso Deus, nosso Pai, convidamos o Senhor e o seu Espírito para abrir nossas mentes, trabalhar nos nossos corações para que não venhamos exercer os nossos desejos, mas sim o desejo do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que, se há pessoas com dúvidas ou com indecisões nesse momento, que o Senhor possa fazê-las compreender através da luz da Bíblia aquilo que o Senhor tem para cada ser humano, aquilo que o Senhor planejou para essa raça caída, mas amada por ti. Aceite esse momento, esteja conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar. Inclusive eu queria aproveitar, né, que nós temos muitos ouvintes aí acompanhando a Novo Tempo. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o milênio, se você de repente aprendeu de uma maneira diferente, pode mandar para a gente aqui a sua dúvida, né? O pastor aqui vai responder na medida do possível. E caso ele não tenha aí a resposta agora, ele dá o jeito dele, né, pastor? E responde, né? Caso você queira aí, você já ouviu falar sobre essa expressão milênio aí? Já ouviu falar? O que você entende por milênio? O que você aprendeu sobre milênio? Manda pra gente aí o seu questionamento. Eu nunca aprendi, o que acontece e tal. Pode mandar pra gente. Pastor, na Bíblia nós encontramos essa expressão milênio, né? Se não me engano, lá no Apocalipse, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra também, pra gente entender essa questão do milênio, nós temos que entender a questão da morte também, né, pastor? É Isso, fundamental, né? você começar a estudar Apocalipse 20, em diante você vai começar a entender, né, sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e vem falando sobre a ressurreição. Sim. O milênio é um reinado de 1000 anos, já chama milênio, né? 1000 anos com Cristo e seus santos no céu, entre a primeira e segunda ressurreição. Durante esse tempo serão julgados os ímpios, mortos, e a terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão da terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade com fogo, mas Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado. Amém? Amém. Assim, quando se fala do milênio, a pessoa fala assim, mas milênio, o que quer dizer isso? Nós temos que entender primeiro o que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição, né? Como você falou. Ah, mas quando eu morrer, eu vou para o céu, vou para o purgatório, eu vou para o inferno? Isso é a dúvida de muitas pessoas, né? E outra coisa, as pessoas foram acostumadas numa cultura denominacional do passado que se ela fez boas obras, ela vai para o céu quando morrer, automaticamente. Se ela for uma pessoa má,
ela vai para o inferno. Se ela foi uma pessoa mais ou menos, né, que está ali na linha intermediária, ela vai ficar um período no purgatório e depois ela vai para o céu, né? Isso é a cultura denominacional que foi colocado de geração para geração, que não tem nenhum amparo bíblico. Não tem amparo bíblico. E como nós seguimos o que está na Bíblia, nós temos uma outra configuração e um outro entendimento, que não é um entendimento meu, seu, é o que a Bíblia nos ensina e nos explica sobre essa questão de ressurreição. Nós entendemos que quando morremos, ou quando o ser humano morre, ele vai para o pó da terra. O seu fôlego de vida volta para quem? Volta para Deus, né? E aí ele vai ficar o quê? A Bíblia fala que a morte é o quê? Um sono. Ele vai estar num estado de sono. Sim. Ah, mas como é que é essa questão da ressurreição? Sim, a Bíblia nos fala que Cristo vai voltar pela segunda vez. E o que a Bíblia nos diz? Que quando Cristo voltar, haverá nesse primeiro momento 2 grupos de pessoas. Os justos vivos e os justos mortos. Os mortos justos, aquele que de acordo foi pesado na balança de Deus durante todo o período da sua vida, eles ressuscitarão, esse grupo. E aí, junto com os justos vivos, eles subirão para o céu. E num período de 1000 anos, eles passarão lá no céu juntamente com Cristo. E aí você fala assim, mas e esse período de 1000 anos, o que é que vai acontecer aqui na Terra? Vamos entender através da palavra, né? É porque a gente tem que respeitar, né? Para muita gente, pastor, isso está parecendo absurdo o que você está dizendo aqui, porque eles aprenderam de uma forma muito diferente do que a gente encontra aqui lendo a Bíblia. Vamos pegar aqui o texto de João 5, pastor, por favor, 28 e 29, que Jesus, ele faz uma menção à ressurreição. Ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou seja, a voz de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, nós encontramos aqui 2 ressurreições na Bíblia, né? Isso. É os justos, né? E também os maus, né? Os maus. Aqui, ó, o que diz aí? Ouvirão a voz de quem? Nós entendemos a voz de Cristo, né? De Deus. Os que fizeram bem. Aqueles que fizeram bem e que foram julgados segundo as leis do céu, né? Que durante o período foi transcrito. Nós temos o nosso livro lá. Tudo que nós fazemos é um livro de ata, né? É relatado. Sim. E você sabe que um livro de ata, secularmente falando, ele não pode ser rasurado. E depois que ele é fechado, aquela ata ali, você não tem mais como você acrescentar mais nada. Assim está sendo o nosso livro histórico aqui. Aquilo que eu faço de bom, de mal, está sendo relatado lá no céu. E nós estamos tendo, nesse momento lá, um advogado, que é Cristo Jesus, né? Agora, o senhor disse uma coisa aqui que me chamou a atenção. O senhor estava falando da questão da morte, né? Que a morte é considerada como um sono, que o que sobe para Deus é o fôlego de vida, não uma alma que saia do corpo, aquela dicotomia, né? Que o pessoal entende errado aí, porque não tem base bíblica. E quando a gente entende de forma errônea, a gente tem muito texto que fica meio que truncado na Bíblia, porque aqui o próprio texto de João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, não estou dizendo que estão no céu, mas que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz. Que estão descansando. Sim. De geração em geração, do passado e do presente. Então todos, inclusive aqueles que morreram em Cristo, que são justos, ao invés de estarem no céu, vão ficar aqui no sepulcro e vão só ouvir a voz de Deus quando ele aparecer. Nós temos que entender que quando fala a hora que vem, todos, quer dizer, todos não faz distinção. Não fala assim, alguns, aquele grupo, todos, sem exceção. Todos os que estão no sepulcro, o que é? Que estão nos seus túmulos. Então, aquela pessoa que morreu, ouvirão a sua voz na segunda volta de Jesus. E aí é quando nós entendemos na primeira ressurreição. Aqueles que foram relatados no livro da vida,
e que eles vão receber, nós temos que estar na primeira ressurreição, porque os que estiverem na primeira ressurreição, esses irão para o céu. Tá. Se não estiver na segunda, meu amigo, já era, né? Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu estou perguntando para o ouvinte em casa acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente aqui, tá? Pode mandar sua pergunta. Inclusive aqui, ô pastor, tem alguns aqui ó, que estão mandando abraço para o senhor. Não sei se o senhor conhece o André Rodrigues aqui. Nosso querido pastor, gente boa, o André Rodrigues. Amém. Se conhece em algum lugar. A gente conhece muita gente, no momento não vem a memória Não toda, vem, né? Mas depois eu te mostro aqui, de repente, a foto dele. E vamos pegar lá em Apocalipse capítulo 20, pastor, me ajuda aí, no verso 5 e verso 6, porque eu quero provar na Bíblia o que o senhor realmente está dizendo, né? O senhor falou que vai haver 2 ressurreições, deu a entender aí que essas ressurreições não vão acontecer no mesmo tempo, né? Serão em momentos diferentes. A Bíblia fala. Ela fala, mas eu quero que o senhor prove na Bíblia isso. O senhor não me enrola, não. Vamos mostrar aqui para o ouvinte, tá? Lê aí para mim, 5 e 6, né? Isso. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, antes que completasse os 1000 anos, né? Vamos aqui. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Foi o que eu falei anteriormente. Então o santo que tem parte na primeira ressurreição. É aquele negócio, se você está entre os primeiros da ressurreição, se você está na primeira ressurreição, glória a Deus por isso, né? Amém. Vamos dar continuidade. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então aí já nos responde a Bíblia. Então, quando Cristo voltar, eu falo que o lugar que vai ter mais movimento nessa terra será os cemitérios. É verdade. Imagina a festa, né? Daqueles que ressuscitarão com Cristo, né? Na primeira volta. Imagina, Diógenes, você encontrar alguém da sua família, um amigo que no passado serviu a Cristo, alguém que morreu na fé, e você vai ter o prazer. Eu tenho um amigo meu que diz assim, eu quero Cristo voltar com esses olhos que a terra não hão de comer. Ele quer estar vivo para ver esse grande dia, essa majestade da volta de Cristo e esse movimento. Quando temos aí o famoso dia de finados, né, que as pessoas tiram para ir lá homenagear um ente querido que já faleceu, nós vimos uma movimentação intensa nesse dia, anormal, fora dos outros dias do ano, nos cemitérios, né? É um movimento intenso. Agora você imagina na volta de Cristo e as pessoas saindo das suas sepulturas, né? Para receber a glória. A pergunta que alguém pode estar fazendo aí em casa é: todas as pessoas cristãs ou pessoas que se converteram vão participar? E o que dizer, por exemplo, Adão e Eva, que já morreram há muitos anos, não tem mais nada do corpo deles, eles também vão ressuscitar, pastor? A Bíblia não fala que vai ser os batistas, os adventistas, os católicos. Pode alguém desse momento, então quer dizer que só os adventistas, só os crentes, né? Não, a Bíblia não relata, fala os mortos em Cristo Jesus. Sim. Dentro do que você tem de conhecimento e que você pratica, até você não receber a luz da Bíblia, você vai ser julgado por aquilo. Mas a partir do momento que eu tenho acesso à palavra de Deus e conheço as verdades plenas dos seus mandamentos, daquilo que Deus quer, espera e deixou para mim, e eu não as pratico, então vou ser julgado segundo isso. Eu já falei em programas anteriores. Sim. É uma partida de futebol. Se eu derrubar alguém na área, eu sei que eu estou cometendo um pênalti. Por que eu sei? Porque há uma regra do jogo. Sim. Para salvação, há uma regra de salvação que foi deixado aqui no manual, que é a palavra de Deus. Mas então Adão e Eva também vão ressuscitar na primeira ressurreição. Com certeza. Nós acreditamos que eles se arrependeram dos pecados. E como outros mártires do passado. Sim, entendi. Que vão estar nessa ressurreição. Agora, o mais interessante, Diógenes, eu tenho alegria. Ontem eu estava estudando essa parte aqui na Bíblia com minha esposa, ao som da chuva, né? Ontem à noite, aquela chuvinha boa, relâmpagos no céu. E aquilo me vem a imagem como se Cristo estivesse voltando, aqueles relâmpagos. E assim, a alegria de estar no céu. Já pensou?
a gente está lá no céu de hoje, encontrar com Isaías, com Paulo, com Estevão, com Manassés, esses homens que deram a vida no passado, que foram resgatados e se tornaram grandes homens, você vai poder estar lá tete a tete com eles, né? Pegar aqui um texto que vai ajudar a gente, está lá em 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, diz aqui, vão ressuscitar primeiro. Olha só, como é que está completando aquilo que o senhor falou, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vamos ter ali, nessa ressurreição, também os que não morreram. Vão estar vivos, só que eles vão subir juntos, né? Isso, os bons, né? Sim, os justos. Os justos. Vamos usar a palavra justos. Mas aqueles que não subirem, é perigoso, né? Vão ficar aqui nesse período aí. Assim, rapaz, eu tava assim, imaginando, tentando fazer a cena, porque a palavra de Deus nos diz que quando subir os justos, vivos e mortos, e nesse período do milênio, vai ser o período que Satanás vai ter para refletir, né? Mas não vai se arrepender, né? Não. Ele vai, assim, como você estivesse assistindo um filme, toda a cena daquilo que ele fez de mal, desde a sua queda no céu até agora, nesse período. E esse período do milênio, em que Deus vai levar a permitir que vamos aos céus, o que acontece? Muitas pessoas podem interrogar e perguntar assim, mas algumas pessoas ficaram para trás. E aí, a fim de eliminar qualquer possibilidade de dúvida, para garantir que o pecado nunca mais se erguerá, Deus proverá as respostas a todas as perguntas desse tipo durante a fase revisora. O que é? Esse período dos 1000 anos em que estivermos lá, você vai ter acesso ao livro. Quando você questionar a Cristo, Jesus, minha mãe te serviu durante um período lá na terra, mas por que ela não está aqui? Meu pai, meu irmão, seu Antônio, que era o ancião da igreja, um homem libado, de boa conduta, mas não está aqui. Será que o Senhor foi justo bastante, deixando essas pessoas para trás? Eu estou vendo gente aqui... Que não era para estar, não. Não era para estar. Eu estou vendo ex-criminosos aqui, traficantes, prostitutas e outras coisas mais. E aí você vai ter acesso a essas informações, ao livro da vida, porque Deus não quer deixar nenhuma dúvida pairar sobre o coração e a mente de ninguém, para que durante o período que a pessoa estiver lá no céu, ela não fique com dúvida. Você está falando uma coisa aqui que talvez para muita gente está parecendo estranha, porque a gente ouve alguns dizerem, pastor, que esse período de 1000 anos vai ser também um período em que alguns poderão até se arrepender dos seus pecados aqui na terra e vão poder se converter. Mas na Bíblia, pastor, eu não encontrei nenhuma menção disso, né? Isso não é bíblico. Isso aí é apócrifo, né? Não está na Bíblia. Sim. E nós estamos trabalhando aqui sobre a luz da Bíblia. Se você for pegar Apocalipse 20, eu oriento as pessoas a ler com calma. Que leiam com calma, medite, faça suas pesquisas. Agora, a pergunta que ficou aqui quando o senhor fez um comentário. O senhor disse que os justos vão subir para o céu, certo? Os justos vão subir para o céu e os ímpios vão ficar aqui na terra. Mas eles vão morrer? O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar aqui nesse período aqui, na terra, eles não vão morrer imediatamente, né? Esses ímpios. E Satanás vai ficar preso aqui na terra. Ele não tem mais como, nesse período de 1000 anos, ele não tem mais o que fazer, né? Porque o que ele tinha de fazer, os bons já subiram para o céu. E é esse tempo desse milênio que ele vai ficar aí para ver o filme da vida dele. Agora, os ímpios, pastor, vamos tentar aqui entender, né? Os ímpios, Satanás tudo bem, que é espírito, né? Mas as pessoas, os ímpios, vão ficar num lugar que completamente não vai estar preparado para as pessoas morarem, porque a gente vê na Bíblia que vão cair as pragas, né?
o mar se transformar em sangue, o ar vai ficar ruim, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Então as pessoas vão ficar doentes com chagas, sem eletricidade, sem água potável. Então quem ficar vivo aqui vai ficar pouco tempo, vai ter que morrer, não vai ter como sobreviver aqui. Isso. Assim, a Terra fala aqui, ó, num comentário aqui, durante o milênio, Satanás sofrerá intensamente, confinado junto com seus anjos, aqueles que fizeram parte do seu exército. A terra desolada não mais poderá desenvolver os enganos que haviam lhe ocupado constantemente o tempo. É obrigado a contemplar os resultados da sua rebelião contra Deus e a sagrada lei que ele rebelou. Ele necessita ver agora o papel que desempenhou na grande controvérsia entre o bem e o mal. Pode olhar o futuro tão somente com temor diante da terrível penalidade que deverá sofrer em virtude de todo o mal o qual praticou. Rapaz, nesse momento aqui o Satanás vai tremer. Porque ele vai ver tudo que ele fez e a terra está desolada, como você falou. Está desolada, as pessoas que tinham vidas já não tem mais, né? E eu fico até pensando como é que vai ser a situação dele, né? Porque ele vai ficar aqui nesse ambiente completamente sem condições, né? E com castigo, porque a Bíblia fala que ele vai ficar preso. Só que essa prisão, como ele é espírito, a gente entende que é uma cadeia de circunstâncias, né? O pior castigo que você faz para alguém é proibindo essa pessoa de fazer o que ela mais gosta. E o que o diabo mais gosta de fazer é mentir, enganar, levar as pessoas ao pecado. Como não vai ter mais ninguém para ele enganar, ele vai ficar de castigo aqui, né? E ao mesmo tempo lá no céu, os justos estarão lá olhando os livros, entendendo a justiça de Deus, para não haver nenhuma dúvida com relação ao caráter de Deus. E todos lá no céu vão ver como Deus é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Isso, voltando aí ao que você está falando, no período que você vai ter acesso ao livro da vida das pessoas, aqui diz assim: descobrirão que mesmo pecadores aparentemente contritos, aquelas pessoas que tinham bons corações, praticavam até boas obras, mas secretamente, dentro do seu coração, eles nutriam o egoísmo ou o pecado, o famoso pecado acariciado. E isso impediu dessas pessoas, ou impedirá dessas pessoas estarem no céu. Sim. E aí alguém nesse momento pode questionar: então quer dizer que o livro já está fechado, quem foi já foi, então não tem mais jeito. Não. A graça de Deus ainda está aberta. Nós ainda temos oportunidade. Sim. A porta da graça ainda não se fechou. Porque quando se fechar a porta da graça, aí não adianta mais. Eu conheço pessoas que já me falaram assim: eu vou aproveitar tudo que esse mundo me dá de direito. Aí depois eu vou me arrepender. Como se a pessoa pudesse escolher um momento do arrependimento e fizesse uma negociação com Deus, e não é assim. Pastor, a gente tá com o nosso tempo esgotado aqui, mas eu não posso terminar sem te fazer uma pergunta. O que vai acontecer, rapidinho aí, depois desses 1000 anos? Se completar os 1000 anos, segundo aí a Bíblia, Apocalipse 20, o que vai acontecer, ou 21 também, depois dos 1000 anos? Depois dos 1000 anos, a palavra de Deus fala que Cristo, né, e a cidade santa e o seu povo vai descer, né, a Nova Jerusalém. E Satanás vai tentar a sua última jogada, que ele sabe que é a última, que já está perdido. Ele vai enganar aqueles que estão com ele para tentar atacar a cidade santa, né? Peraí, só um detalhe. Aí vão ressuscitar os ímpios. Os ímpios. A segunda ressurreição. Isso, será a ressurreição dos ímpios. E ele vai enganar com sua doce lábia, falando que ainda há oportunidade. Rapaz, aqui é um trecho bem forte que diz assim: essas pessoas, elas vão chegar à frente da cidade e vão poder contemplar lá os santos salvos, Isaías, Pedro, Paulo, sua mãe, seu pai, seu irmão, mas elas não poderão entrar lá. E nesse momento, Satanás vai colocar ali na mente deles que eles têm como invadir a cidade. E é onde que vai ser destruído
essas pessoas. Aí nessa hora que vai chegar o tal do inferno, né? Vai cair fogo do céu. Porque tem gente que confunde, acha assim, vai queimar eternamente. E aí, se nós voltarmos nisso aí, entenderíamos que Deus é um Deus mau, que ia deixar as pessoas sofrendo na eternidade. Não. Ele vai acabar, vai ser exterminado para toda a eternidade. Naquele momento ali já era. Não vai ter mais depois nova ressurreição, nova vida, já era. Aí Satanás foi derrotado e aí se instalou a cidade santa. E aí onde poderemos viver eternamente ao lado de Deus. Até porque a cidade santa vai descer sobre essa terra, né? E vai ser queimado o ímpio sobre essa terra. Imagina lá do lado do inferno, a Nova Jerusalém, a gente olhando, vendo lá o nosso parente lá, amado, que nós tanto queremos, né, do nosso lado, queimando ali. Agora, eu tenho um verso aqui que responde isso aqui e prova, né, que não vai ser eterno. Embora a expressão fogo eterno apareça, mas não é nesse sentido eterno de queimar. No sentido de para sempre. Exato. Aqui, ó, exato. Aí tá dizendo aqui, ó, verso 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Se os consumiu, é sinal que foram destruídos, né? Só há fogo enquanto há o que queimar. Então, se foram consumidos, o fogo, sem ser alimentado, ele se extingue, ele acaba. Então, já responde. Não vão ficar queimando a vida. Já serão consumidos? Eles serão consumidos no lago de fogo e enxofre, né? Eles vão queimar para a eternidade. Não vão ficar ali igual uma brasa, sempre queimando, e Deus vai ficar lá, tá vendo? Aí, ó lá, ó, vai ficar... Deus não é um Deus disso, é um Deus de justiça. Acabou, já era. E aí nós vamos viver num mundo restaurado, né? Uma nova terra, um novo céu, onde não haverá dor, choro nem lágrima. Onde nós andaremos nas ruas de ouro e os palácios serão de cristais. O ser humano, com sua mente finita, não consegue contemplar as belezas do céu. Mas lá no céu, assim, não temos como explicar. Uma grande escritora adventista, a senhora Ellen White, ela diz que a eternidade não se acaba, né? Seria pouco para tentarmos imaginar as belezas do céu. Amém. Amém. Amém? Muito bom. Muito Esse bom. mundo de pecado. Se você acha, eu vou em Cancún, vou no litoral sul, vou na Amazônia bonito. Amigo, isso é o esqueleto do céu. É verdade. E a gente vê aqui, Deus hoje nos dá a oportunidade, né? A gente vê que o milênio, ele vai ser um período para a gente ver como Deus é justo, como Deus é amorável, amoroso e o quanto ele fez para salvar o seu povo. Quem não entrar lá, não vai ser por culpa de Deus, não. Deus já terá feito de tudo para salvar, né? Isso. Deus nos dá hoje a oportunidade. Então aproveite a oportunidade que Deus tem te dado, aceite a sua salvação e em breve você vai estar participando, se não morrer, né? Aliás, se morrer, vai participar da primeira ressurreição, se estiver preparado. Se não morrer, vai junto com esses, né? Como Paulo fala, os que estiverem vivos vão subir juntamente com os que ressuscitarem. Tem um livro que eu indico para as pessoas lerem, que chama Eventos Finais. Muito bom. É, muito bom. Esse livro, se você for ali na Casa Publicadora Brasileira, que fica ao lado do Hospital Adventista Belém, você vai encontrar uma infinidade de bons livros, literaturas, não só adventistas, mas de escritores renomados no meio cristão, de fora do Brasil, mas esse livro é muito bom. E Diógenes, hoje nós estamos encerrando essa parte do milênio, mas a semana que vem nós vamos falar de algo bom. Nós entramos aqui, a nova terra. Opa, aí vamos entrar em detalhes. Nós ficamos na expectativa quando nós vamos mudar para uma casa nova, né? Como será a primeira noite, né? Sentir o cheirinho do novo. Você não dorme direito. E aí nós vamos entender como será a nova terra. Já sonho com ela aqui nessa terra. Tá certo. Estamos aqui encerrando. Pastor, termina pra gente, orando por gentileza. Amado Deus, sonhamos com um novo céu e a nova terra. O Senhor ainda nos dá a graça de termos oportunidade de salvação. Esse mundo é tentador, porque o diabo, ele coloca dificuldades, ele coloca empecilhos nas nossas vidas. Muitas vezes ele tenta nos abalar com a morte de entes queridos, com sofrimentos, e ele tenta lançar sobre nós a dúvida do teu amor e teu cuidado.
mas a tua palavra é franca e direta, dizer que Deus é amor, que nada nesse mundo acontece sem o seu conhecimento. Verdade. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dessa promessa, nós queremos estar na primeira ressurreição, ou estarmos vivos, ó Deus, com aqueles que subirão para o céu. Queremos estar no milênio, queremos estar na eternidade, conhecer o novo céu e a nova terra. Mas antes que tudo isso aconteça, ó Deus, prepare nossa mente e nossos corações aqui nesse mundo de pecado para viver segundo a tua vontade. Amém. Nós oramos pelo amor que Cristo tem por cada um de nós. Amém. Amém. Então, semana que vem, vamos falar sobre a cidade... A nova terra, né? Cidade Santa, nova terra. A nova Jerusalém. E a dica, vai lendo aí Apocalipse 21, para você ficar tinindo aí. Isso. Tá bom? E faça uma releitura hoje de Apocalipse 20. Para entender melhor, né? Tá aí então, valeu gente, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um... Interativo Novo Tempo, uma forma envolvente de conhecer a Bíblia.